Boas-vindas, e você vai assistir a uma das partes do desafio 21 dias de lógica de programação com Ruby. Se você quiser ter acesso a todas as aulas gravadas desse desafio e de outros treinamentos, basta acessar o link da descrição e escolher um dos planos da nossa comunidade fechada. Eu fico por aqui e tenha uma boa aula. Vamos começar então aqui o primeiro dia do nosso desafio de lógica de programação em Ruby on Rails. E nesse dia vamos fazer todo o setup do nosso ambiente, vou mostrar para vocês como é que vocês podem instalar o Ruby na máquina, como vocês podem pesquisar. Então a gente vai começar aqui do zero, qual o editor que vocês podem utilizar, né, para que vocês possam trabalhar e entender todo esse começo aqui da nossa jornada. Então, ó, vamos lá. Vou compartilhar a tela aqui. Show. E aí agora, eu vou pegar aqui, ó, uma parte da minha tela aqui. Vamos lá. Aqui, site deploy, não, aqui, ó, treinamento Ruby, tá? Então aqui, ó, eu vou em cima desse terminal. Deixa eu diminuir aqui, ó, um pouquinho a tela para melhorar para vocês. Então, em cima desse terminal aqui, o que eu vou fazer? IRB, ok? Se você estiver usando o Try Ruby, gente, não tem problema. Você pode fazer esse exercício lá no Try Ruby, tá? Então, é só vocês digitarem Try Ruby no Google, e aí vocês vão conseguir achar esta opção aqui do Try Ruby, ok? Bom, deixa eu aumentar um pouco mais a fonte aqui para vocês. Ó. Aí. Tá bem grandão. Legal. Legal. Beleza. Mas, como sempre digo para vocês, esteja do computador. Ok? Beleza. Então, vamos lá. Ó, se eu escrever aqui, ó, uma variável A é igual a 1. Ok? Então, variável A é igual a 1. Esse ato aqui, ó, quer dizer que eu declarei um espaço e coloquei dentro desse espaço o 1. Ok? Vou parar aqui e vou voltar para mim. Olha, o que eu fiz aqui, ó, é a variável A é igual a 1. Esse aqui foi o tipo que eu coloquei. Imagina que isso aqui é o data type chamado inteiro, tá? Int, igual a 1. Acabei de fazer isso, ok? Vamos para o próximo aqui. Compartilhando de novo. Ok. Agora, eu vou falar que essa mesma variável A é igual a um tipo diferente. Olha só. Uma string de Danilo, ok? Ele aceitou, ou seja, ela é dinâmica e ela consegue se alterar de acordo com o conteúdo que você passa. Vou voltar aqui, dar um stop. O que eu acabei de fazer? Ela estava aqui com o inteiro, né, que era o número 1. Eu tirei o inteiro e coloquei ali o Danilo. Substituí. Normal. Funcionou normalmente, ok? Beleza. Agora eu quero mostrar para vocês uma linguagem estática, tá bom? Eu vou trazer aqui a mesma abordagem para o C Sharp. Então, ó, eu vou sair daqui e vou colocar aqui, ó, uma pasta C Sharp. Ok? Vou entrar aqui na pasta C Sharp, .NET, New, console. Ele vai criar um templatezinho aqui para mim, facinho, rapidinho, né? E eu vou basicamente fazer essa mesma abordagem com vocês aqui. Ó, vou abrir aqui o Visual Studio Code neste diretório, C Sharp. E olha lá que curiosidade. Eu vou pegar aqui, ó, este mesmo código, ó, e vou fazer a mesma coisa que eu fiz no outro com vocês. Eu vou colocar aqui a variável A, ó. O dinâmico aqui do C Sharp e do Java é a mesma coisa, tá? Var. E aí eu vou colocar aqui, ó, variável A é igual a 1, ok?
E vou fazer a mesma coisa que eu fiz lá embaixo, do script Ruby, tá? Ó, variável A é igual a Danilo, ok? Nota que aqui, ó, ele já começou a dar erro. Por quê? Ele não vai deixar você alterar um tipo que já foi declarado. Uma linguagem estática, quando ela vai passar pelo compilador, uma vez que você definiu dinamicamente, ele entende que aquele tipo é aquele tipo, e você não consegue fazer substituição. Ou seja, ele reclama quando você tem que fazer algo nesse sentido, tá? Eu vou salvar e vou rodar esse software para vocês verem. Ó, vou abrir aqui no terminal. Deixa eu carregar aqui. Ok. Ó, e vou colocar aqui, ó. .NET Run. Ó, tentando rodar o .NET Run, vocês vão olhar aqui que ele vai dar erro. Ó, deu erro, falando, olha, isso aqui é importante, hein, gente? Todos vocês que são programadores, leia as mensagens. Eu vou sempre bater nessa tecla aqui, gente, porque a maioria das pessoas não lê as mensagens e já fica desesperado. Todo mundo que eu conheço tem a mesma coisa. Viu um negócio vermelho, já fica desesperado, não olha o log. Ah, o que está acontecendo? E aquele monte de mensagem, aquele monte de print. Lembre-se, leia as mensagens. Vocês são programadores. Programadores conseguem ver as dicas que os computadores vão te dar, tá bom? Então, ó, cannot implicit convert type string to int. Não consegui converter explicitamente um tipo de string para inteiro. Tá vendo? Eu tenho um tipo que eu coloquei aqui como inteiro e estou tentando converter para string. Ele não roda, tá bom? Agora eu vou fazer o mesmo exemplo aqui em Ruby. Tá? Eu vou voltar aqui, Ruby. Vou criar uma pasta Ruby. mkdir Ruby. Gente, eu não preciso fazer um exemplo aqui em Java, né? Para vocês entenderam que Java aqui também é a mesma coisa, né? Então, vamos tirar aí um pouquinho do vício de linguagem e eu vou ignorar o Java nesse ponto aqui, tá bom? Mas seria o mesmo jeitinho do C Sharp, não muda nada. Então, eu vou colocar aqui, ó, exec.rb, tá? Então, estou criando um arquivo aqui em Ruby e vou colocar esse arquivo aqui, ó, a igual a 1. Ao contrário do C Sharp, no Ruby, você não precisa colocar var alguma coisa. Você colocou o nome, ele já vai entender que é variável, tá bom? E A é igual Danilo. Ok. Aí agora, eu vou executar isso. Ruby exec.rb. Ah lá, ele não deu erro. Ok? Então, isso prova para vocês que o Ruby, não só o Ruby, quanto o PHP, quanto o JavaScript, quanto o ASP, a maioria das linguagens que são dinâmicas, elas não precisam buildar, tá bom? Elas não são estáticas. Ela tem essa abordagem que você consegue substituir os dados das variáveis, por mais que ela esteja com tipos diferentes, ok? Mas você consegue fazer essa substituição. Já o C Sharp, você precisa buildar o seu código, né? Então você tem que rodar um .NET Build lá para ele validar a sintaxe e fazer o que precisa ser feito. Mas, por outro lado, linguagens estáticas como C Sharp e como Java, elas são melhores num ponto, porque elas passam a ser mais rápidas, porque o processo de compilação, ela já passou, entende? Então, quando você está em Ruby, por exemplo, ou em PHP, ou em Node.js, né? Quando você acessa um código, ele passa pelo processo de compilação e depois pelo processo de interpretação, ok? Então ele vai lendo linha a linha, ver se tem erro de sintaxe. Não tem? Agora eu executo. Já no C Sharp e no Java, você já testou, na hora que você fez o build, a sintaxe. Então ele não vai passar pelo tempo de olhar o seu código e entender a sintaxe para depois executar, tá bom? Ele já fez isso, então é só mais executar o seu processamento. Então tende que a linguagem estática seja infinitamente mais rápida do que uma linguagem dinâmica, ok? Justamente por esse fato da compilação ser feita antes e não em runtime, ou seja, não em tempo de execução, ok? Quando usar uma e quando usar outra, né? As linguagens dinâmicas costumam ser mais rápidas no dinamismo ali na hora que você está programando, ou seja, você tem uma condição de entregar mais valor para o seu cliente
do que com uma linguagem estática. Uma linguagem estática é mais verbosa, mais artesanal, demora mais tempo para você construir uma aplicação. Já a linguagem dinâmica é muito mais rápida, você constrói muito mais acelerado, você entrega mais resultado. Então, eu sempre digo, vou começar com um projeto pequeno, um projeto piloto, um projeto base, né? Vou começar a explicar as coisas para o meu cliente começar a ver o que está acontecendo. Então, vá para uma linguagem estática, porque tende essa linguagem estática ser mais rápida na explicação para o seu na entrega para o seu cliente. E aí, depois que você precisar de uma melhor performance, aí você vai por uma linguagem estática, tá bom? É muito simples, gente. Quando vocês começaram a andar de bicicleta, ou seja, pegar o equilíbrio lá, quem anda de bicicleta, por exemplo, quando vocês começaram a querer andar de bicicleta, vocês já foram diretamente para por uma, vamos lá, vamos colocar uma Hornet? Não, né? Uma moto famosa aí, né? Então vocês não foram direto para uma Hornet. Vocês começaram com uma bicicletazinha básica, caíram, tinha rodinha, andaram com a rodinha, mas de toda forma vocês chegavam em qualquer lugar, com a bicicleta ou com uma moto, né? Óbvio que com a moto é muito mais rápido, né? E com a bicicleta não, mas com a bicicleta você foi aprendendo o equilíbrio. Depois que você aprendeu a se equilibrar, aí você começou com uma CG, depois você foi para uma outra moto maior e logo você estava com uma Hornet aí rodando, indo rápido para lá e para cá. Então, entenda que todo processo começa do mesmo jeito, tem a sua evolução. Então, você começa com um processo, com um projeto, com uma linguagem específica, e aí depois, mais tarde, quando você ver a necessidade da quantidade de usuários, etc., e tudo mais, você pode ir migrando para linguagens mais performáticas com relação a esse tipo de dados, né? E também mais artesanal. Por isso que eu digo que vocês não podem ficar fissurados por linguagem de programação. Vocês têm que ficar fissurados por resolver problemas humanos, tá? Então, isso é bem importante, porque senão você vai ficar aquele cara, minha linguagem é melhor, o meu bichinho de estimação. Então, entenda que não é assim que funciona, tá bom? Então, você precisa pensar, e eu já mostrei aqui claramente para vocês quando usar uma, quando usar outra, ok? Beleza. Então, vamos lá. Aí, agora, o que acontece? Se eu pegar agora esta própria variável aqui, que está declarada como o tipo de string, e, por exemplo, tentar fazer uma soma nesta variável. Então, aqui, ó, eu vou colocar essa variável é mais igual a 1. Ou seja, eu coloquei essa variável aqui com Danilo e coloquei aqui, ó, a variável mais igual a 1, ok? Vamos ver o que vai acontecer, ó. Eu vou rodar, ó, e ele dá erro, tá vendo? Ele está falando aqui, ó, eu não consigo fazer uma conversão de dados, ou seja, ele não consegue fazer uma conversão aqui de inteiro para string. O que isso quer dizer? Aí vocês vão falar assim, mas espera aí, o Ruby você acabou de mostrar aqui que ele é dinâmico, né? Sim, ele é dinâmico, porém fortemente tipado, ok? Então, quando você tem uma linguagem que ela é fortemente tipada, você consegue, por exemplo, fazer um esquema dessa forma, colocar um tipo específico e na hora que você for tentar fazer uma ação desse tipo específico, ele vai dar erro, ou seja, ele não vai deixar funcionar, ele não vai fazer essa conversão. O C Sharp ele não vai nem compilar, então se você tentar, por exemplo, colocou a variável A aqui igual a 1 e tentar fazer aqui ó, mais igual a Danilo, ele não vai nem compilar. Ó, eu vou dividir aqui meu terminal para eu entrar na pasta do C Sharp. Ó, CD, C Sharp, opa, já estou na pasta. E aí, ó, olha só o que eu vou tentar fazer aqui, ó. .NET Build. Ó, ele não vai nem compilar, gente, ó. Nem compilar o código ele vai, tá vendo? Então ele vai falar, ó, olha, cara, eu não posso fazer uma conversão de string para inteiro, não. Não vai rolar, entendeu? Então é isso que o C Sharp tá falando aqui. Ele não consegue fazer isso. Agora, se eu colocasse aqui, ó, mais igual a 2, ó, agora eu vou ter ali o resultado de 3 nessa variável A aqui, e ele deixa compilar, tá vendo? Tá compilando normal o código, ok? Agora, se eu rodo aqui no Ruby, desta forma, como eu falei para vocês, tentando somar o 1 aqui com uma variável string, não vai rolar. Agora, se eu colocasse aqui ó, o 1 com string, o tipo é igual, que eu tenho um tipo de string e tenho um tipo string, tá vendo? Os dois são do mesmo tipo aqui, ok? E eu consigo fazer essa conversão.
Ó, se eu rodar aqui agora, ele não vai dar erro, ok? Legal, agora vamos entender um pouquinho mais dos tipos, tá? Então, vocês entenderam agora o que que é uma linguagem estática, né? O que que é uma linguagem dinâmica, o que que é uma linguagem dinâmica fortemente tipada, o que é uma linguagem estática fortemente tipada. Agora eu quero mostrar mais uma para vocês. Uma linguagem dinâmica, mas ela não é fortemente tipada. Sabe quem é ela? É a queridinha de todo mundo aí agora, né? Então vamos lá para o JavaScript, que é o queridinho aqui hoje do momento. E no JavaScript, você tem uma linguagem dinâmica e fracamente tipada. Ou seja, ele deixa alterar os seus tipos, tá bom? Então, ó, variável A é igual a 1. Isso aqui, gente, já é o JavaScript, outra linguagem de programação, ok? Variável A é igual a Danilo. Ó, dinâmica normal, deixou fazer, diferente da abordagem de uma aplicação aí estática. Agora vamos colocar aqui, ó, variável A é igual a 1, de novo, variável A é mais igual a Danilo. Isso aqui deveria dar erro se você fosse olhar para o Ruby, se você fosse olhar para o PHP, se você fosse olhar para ali o C Sharp, né? Então, na hora que eu rodar isso aqui, olha isso, ele conseguiu usar, tá? Então, o JavaScript, ele não é fortemente tipado, porque ele consegue somar variáveis, ter ações em variáveis de tipos diferentes, ok? Então, ó, tipos diferentes, o que ele fez? Ele concatenou, ou seja, ele juntou essas duas variáveis, tá bom? Então, isso é importante vocês saberem aqui também. O Ricardo fez uma pergunta aqui, ó. VBA do Excel é dinamicamente ou estática? O VBA dentro do Excel, ele, se eu não me engano, ele é dinâmico, tá bom? Ele é dinâmico sim, porque ele compila em execução, na forma como você utiliza ali. Mas o VBA, ele vem de VB. O VB é uma linguagem estática, tá bom? Eu não sei porque eu não programo muito com VBA em Excel, tá bom, Ricardo? Mas se a gente fosse falar do VB em si, o VB é uma linguagem estática, ele precisa ser compilado. Então precisa ver como é que você trabalha aí com o VBA. Se você coloca os scripts e você roda o Excel sem precisar compilar nem nada, então ele é uma linguagem que está sendo dinâmica, tem uma abordagem dinâmica. Mas eu acredito que ele seja fortemente tipado porque você precisa declarar informações. Pelo menos era assim quando eu trabalhava com VB, tá bom? Professor, qual o resultado da variável A? Ó, o resultado da variável A, nesse caso do JavaScript aqui, ó, foi um Danilo, tá bom? Agora, no caso do Ruby aqui, ó, eu somei um com o outro, tá vendo? E ele deu erro, então não tem resultado nesse caso aqui. Na realidade, ó, eu somei tipo igual, né? Ó. Então, nesse caso, como ele tem tipo igual, eu vou colocar aqui a variável A para vocês verem, ó. Agora eu vou rodar aqui o programa em Ruby, ó. Vocês vão ver que agora tá Danilo 1, né? Porque eu somei no final aqui. Ok? Então, qual é a diferença desse aqui para esse aqui? Esse aqui é porque eu coloquei o 1 primeiro e somei com o Danilo depois. Nesse aqui, eu coloquei o Danilo primeiro e somei com 1 depois. Tá vendo? Por isso que deu essa diferença. Agora, se eu colocar aqui, ó, e tentar fazer o armazenamento com 1, olha só o que vai acontecer. Vai dar erro, ou seja, ele nem tem resultado nesse caso. Nem resultado ele vai dar, tá bom? Mesma coisa para o C Sharp, ok? Beleza, então agora vocês já sabem a diferença de linguagem fortemente tipada e linguagem fracamente tipada, ok? Vocês já sabem esses dois tipos. Qual a diferença isso na velocidade e na performance? Gente, a performance das linguagens que são fortemente tipadas, elas tendem a ser um pouco mais rápidas para o compilador. Tudo que é estático tende a ser mais rápido para o compilador. O compilador consegue processar mais rápido. Tudo que é dinâmico, o computador precisa pensar, o que ele quis dizer aqui? Aí entra uma certa inteligência artificial para conseguir resolver esse algoritmo. E aí é óbvio, você acaba tendo ali uma performance um pouco pior nesse cenário do dinamismo ali, tá bom? Então, por isso que as linguagens estáticas, elas costumam ser mais rápidas. Beleza, gente? Ótimo. Agora, gente, a gente também vai ver um pouquinho de tipos, tá? Então, um pouquinho dos tipos. No Ruby, é muito fácil você saber os tipos dos dados, tá? Então, se você quer saber o tipo de dado que você está utilizando, olha só, eu vou colocar aqui entre aspas. Entre aspas, gente, é uma string. Então, se eu colocar aqui qualquer dado aqui dentro, qualquer dado, isso aqui é uma string. E se eu colocar aqui, ó, ponto, class, ele vai mostrar
que tipo de classe é essa, tá bom? Eu vou colocar aqui, ó, puts, para ele mostrar que tipo de classe que é, tá? Isso aqui ele vai escrever na tela, tá? Esse puts aqui, ó, é para escrever na tela. Então, olha só, eu vou colocar alguns tipos de dados aqui para vocês. Puts disso aqui, puts de 1. Olha que bacana. O Ruby ele tem esse esquema. Todos os tipos para ele são objetos. E como todos os tipos são objetos, você tem aí métodos em cima desses objetos. Então, a própria variável string tem um método. O próprio número tem um método. Então, isso é bem bacana no Ruby, tá? Vou colocar mais um aqui, ó. Puts true.class. Que mais? Vamos colocar mais um aqui, que é o 1.0.class. O que mais de tipo aqui? Vou colocar, eu coloquei aqui um string, coloquei um inteiro, coloquei um booleano e coloquei aqui um float. Tá bom, é o suficiente. Esses são os tipos primitivos aí mais utilizados, ok? Vou rodar aqui agora para a gente ver o que ele vai fazer, ó. Ele mostrou aqui para a gente, ó, string é esse primeiro aqui, ó. Então, quando a gente fala assim, ó, cria uma string e coloca dados dentro da string, a gente está falando que você tem aqui, ó, dados entre aspas, e que você vai colocar um dado aqui, por exemplo, Edilson, aqui dentro, né? Edilson. Então, eu coloquei um dado aqui dentro, ok? Ó, um tipo, outro tipo, outro tipo. Então, fiz aqui, ó, alguns dados para que você possa saber. Esse true class aqui é o booleano para diversas linguagens de programação, tá bom? Então, você tem string, inteiro, booleano e float, né, que é ponto flutuante, ou seja, isso aqui é para você tratar moedas, ok? Tem casas depois da vírgula. Agora, vamos dar uma olhada um pouquinho no C# também com relação a isso, tá? Então, como é que a gente faz aqui para o C#? Para o C# a gente pode fazer assim, ó, var na realidade, assim, type of. Vamos colocar primeiro um console.writeLine. Então aqui o C# ele tem um pouquinho mais de código, tá? Nesse caso aqui, ó, uma string, e eu vou colocar aqui um type of dessa string. Isso aqui, ponto class. Não, acho que não vai rolar. Ponto name. Não vai colocar. Então, vou ter que colocar o tipo direto, ó, string. E aí eu conseguiria mostrar o nome, tá bom? No C#, como ele é estático, vai ser mais, não faz nem sentido você ter que mostrar esses dados, né? Porque ele não é feito dinamicamente, ele é estático. Então, os tipos aqui que você tem é string, A é igual a alguma coisa. Esse é o tipo string. Booleano, B é igual a true. Esse aqui é um tipo booleano, que é true ou falso. Float, C é igual a 1.5, por exemplo, que seria o float ou um double, né? Eu vou colocar aqui como double também, que é bem utilizado. Double. Certo, que são os tipos mais primitivos aqui mesmo. O que mais aqui a gente pode falar? Deixa eu ver qual que mais que eu coloquei aqui de primitivo. Um classe string inteiro. Então aqui, ó, int de d é igual a 1. Então aqui são alguns dos tipos primitivos aqui do C#, tá bom? Esses são os mais utilizados também, ok? Então estou falando aqui dos tipos mais utilizados e os tipos mais utilizados. Então, como o C# ele é estático, você fala aqui qual que é o tipo que você vai usar, ou você coloca o var, né, que vira uma variável dinâmica, mas ele fixa o tipo que você definiu aqui, ok? Então é assim que funciona. Para que vocês possam saber mais sobre os data types, vocês podem digitar assim no Google, ó. Data type, a linguagem sua de preferência. Então, Ruby, por exemplo, eu vou ter aqui o data type de Ruby. Data type de C#. Vou aumentar aqui a fonte para vocês, tá, gente? Ó. Então, ó, se você colocar data type C#, você vai ver os data types de C#. Data type de Ruby, vocês vão ver o data type de Ruby, tá bom? Aqui já está até mostrando já alguns. Então, tem vários tipos, tá bom? Vou abrir aqui para vocês olharem. Vários tipos. Ó. Strings, que foi o que eu mostrei para vocês. Ó.
você tem strings, números, booleanos, arrays, hashes, símbolos, né? Ó. Então, aqui exemplo de strings, aqui exemplos de números, exemplos de booleanos, ó, true ou falso, exemplos de arrays, ó, vocês irão ver um pouquinho mais para frente, exemplos de hashes, exemplos de símbolos, isso aqui são variáveis símbolos, ok? Então, alguns exemplos aqui de data type do Ruby, tá? Agora vamos ver aqui data type no C Sharp. Ó. Então, aqui, ó, você tem o inteiro, que é um número de 4 bytes. Você tem o long, que é um número de 8 bytes. O long no Ruby se chama big int. Ao invés de ser int, vai ser big int, tá bom? Você tem aqui o float, que também é 4 bytes. Você tem o double, que é 8 bytes. Né? Então, aqui é para números menores e números maiores, tá? Você tem aqui a variável booleano, você tem o char que é para um caractere. Então, a letra A, letra B, letra C é um caractere. Você tem string, que são vários itens ali. Então, alguns data types aqui de algumas linguagens, tá bom? Então, agora você já sabe pesquisar os tipos para cada linguagem, ok? Beleza.